sexto ano. Aqui quem está falando com vocês é o professor Manuel Medeiros, o Badu. Estamos aqui nessa retomada desse ano de 2021 com grandes desafios a ser vencido. Quero começar a aula com uma frase que eu gosto muito de um pensador chamado Nietzsche, onde ele nos diz o seguinte: o que não nos mata, amigos, só nos fortalece. Tá? Então, diante desse fortalecimento que nós estamos tendo durante essa pandemia, estamos nós aqui firmes e fortes para continuarmos e dar continuidade aí ao nosso ano letivo, aos nossos estudos, tá bom? Pois bem, a minha área é História, tá bom? Eu vou estar com vocês durante todo o ano. Vamos trabalhar a história de uma forma bem tranquila, de uma forma bem didática. Vamos mostrar para vocês múltiplos olhares de se ver algum fato histórico, tá bom? O material didático de vocês vai começar com o capítulo 1, que vai dizer o seguinte: História, tempo, sujeitos históricos, ou tempo e sujeito histórico, tá bom? E se a gente for trabalhar a história, o que vem na mente da gente, primeiramente, amigos, é a seguinte pergunta: o que é a história? Para que serve a história? O que a história trabalha? Nós temos que ter isso em mente. Então, amigos, vamos tentar entender uma coisa. Quando vocês eram menorzinhos, com a tia, ela dizia o seguinte: a história estuda o passado e o presente, talvez para ver o futuro. Nós não vamos prever futuro, mas nós vamos estudar, sim, as ações do homem no tempo. Então, é o seguinte: no decorrer de estudos da história, surgiu o positivismo, que a história positivista está relacionada, isso está no material didático de vocês, tá bom? No capítulo 1, está relacionado à cientificidade, a uma história linear, né, com provas, onde vai estudar os grandes homens, os reis, as rainhas, o presidente. Mas surgiu um movimento lá na França, o movimento francês, conhecido como Escola dos Análises, e um destaque vai ser o historiador Marc Bloch, onde ele vai começar a fragmentar um novo olhar sobre a história e dizer para vocês, mostrar para vocês que nós também somos agentes históricos. Não é só o rei e a rainha. Você é, eu sou, seu pai, seu avô. Nós somos agentes históricos. Então, os sujeitos históricos somos nós. Tá bom? E o Marc Bloch, ele vai fazer uma definição muito interessante do que seja a história. E vamos lá, está no material de vocês. Olha o que ele vai dizer. Conceito de história. Segundo o movimento dos análises, que eu mostrei para vocês, que esse movimento é da França, tá? Olhar na França, o historiador Marc Bloch, ele vai, tá? Dizer o seguinte, afirmar o seguinte: ele vai dar uma definição do que é a história. Ele diz o seguinte, que a história estuda as ações dos indivíduos, não é do rei e da rainha, é dos indivíduos ao longo do tempo. Tá? Ao longo do tempo. Professor, mas como assim? Então vamos tentar ver um outro jeitinho. Então, eu acabei pegando a ideia de Marc Bloch, tá? E colocando da seguinte forma: uma, história estuda as mudanças e as permanências, tá? E as permanências do homem no tempo. Professor, beleza, ficou muito parecido. Ficou muito parecido. Então vamos entender uma coisa. A história estuda, mas a história aqui, amigos e amigas, a história aqui é a ciência, certo? Ela é uma ciência, tá? Ciência em construção. E essa ciência estuda as mudanças e permanências do homem no tempo. Professor, quando você fala assim do homem, é o quê? É a humanidade, tá, pessoal? Eu não estou falando aqui de masculino e de feminino, estou falando do ser humano, do homem e da mulher como os agentes históricos, tá bom? Então, a história vai estudar o homem, então ela vai ter como objeto de estudo o homem. Mas como homem, o homem com suas mudanças permanentes. Mas, professor, não estou entendendo que mudanças é essas e que permanência é essa ao longo do tempo. Pessoal, o tempo nos muda. Vocês já pararam para pensar que a Lua, que a gente vê hoje,
É a mesma lua que o primeiro homem da pré-história, lá do Paleolítico, viu. E tu percebe que quem mudou foi a humanidade ao longo da sua trajetória? Então a história vai trabalhar isso. Professor, então me diga bem aqui uma mudança do homem no tempo. Bacana, vou dizer para ti agora. Uma das mudanças do homem no tempo, pessoal, eu vou usar aqui a tecnologia, eu vou usar aqui o automóvel. Vamos dizer que você está aqui em Teresina e quer ir em Parnaíba. Há 100, 200 anos tu ia a cavalo, a carroça ou a pé. Hoje tu vai de carro, parece que essa tecnologia diminuiu os espaços. Então, a tecnologia, o carro é uma mudança. Uma outra mudança, a forma que nós temos de brincar quando criança. Ou seja, você vai brincar quando criança, eu brincava com o bonequinho. O bonequinho ele não se mexia, ele ficava assim. Assim. Hoje você tem boneco, você aperta o botão, ele corre. Professor, é só isso, não. Tem o Free Fire que tu joga, não é? Que tu está lá em tua casa, teus pais até dizem, olha, tá demais. É mudança, mas tem permanência. Professor, que permanência? Você usou aí brincadeira, beleza. Amarelinha. Quem nunca brincou de amarelinha? Eu brinquei muito, era menino, só tem um detalhe. Não era amarelinha que a gente chamava. A gente chamava de cancão. Bora pular cancão. Bora, hoje é amarelinha, mas ela permanece. Então, a brincadeira, embora tenha tecnologia, ela permanece. Monumentos históricos permanecem. Mas o detalhe, o tempo, ele vai mudar. E esse tempo vai mudar com essa tecnologia. Tá? Se você assistir um filme de época, uma novela de época, você vai perceber que os reis, rainhas, eles bebiam água ou suco, em pote, um vaso. Ele não tirava da geladeira. E você me pergunta, professor, mas por que ele não tirava da geladeira? Porque não existia geladeira, não existia eletricidade. Olha as mudanças aí. Aí, amigos, quando vem a eletricidade, que o tempo e o homem, com suas mudanças, nos proporcionou, também ela nos dá necessidades. E hoje nós somos reféns ou somos dependentes da eletricidade, de uma água gelada, de um ventilador ligado, do ar-condicionado. Então isso faz parte, de você analisar a história, tu vai ver isso. Moda é um exemplo claro. Quando a gente olha as fotografias dos nossos pais, a gente está rindo deles, né? A foto do papai, a foto da mamãe. Bem, amigos, então assim, nesse contexto, a história vai trabalhar as mudanças e a permanência do homem no tempo. Esse tempo, quando eu falo homem, mais uma vez, os indivíduos, como diz Marcos, indivíduo é homem e mulher, tá? É a humanidade. Porém, a história necessita de outras áreas de conhecimento. Ninguém é ilha, amigos. Nós não somos ilhas, nem sequer o conhecimento. Então a história vai precisar de outras áreas. Essa necessidade da história em outras áreas é chamada de interdisciplinaridade. Então nós temos a arqueologia, que vai trabalhar povos antigos, através de escavações e encontrar fósseis. Nós temos a paleontologia, que vai estudar formas de vidas, através também dos fósseis. A sociologia, que vai trabalhar a sociedade humana, tá? Trabalhar a sociedade e suas multiplicidades. Filosofia, que é fantástica, vai trabalhar a forma de pensamento do ser humano, tá bom? Então, para fechar, estamos aí, temos uma atividadezinha para vocês na página 383 do teu material didático, tá bom? Vai aparecer no link de vocês.